Meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora associada da UFGD. Esse vídeo ele é feito para os pais, para os educadores e para todos aqueles interessados no espectro do autismo. Esse vídeo vai ser dividido em diferentes partes, essa é a parte 1, onde eu queria abordar a definição, o que se entende por autismo, falar da sua alta prevalência e tentar caracterizar um pouco quais são os sintomas mais comuns. Então, começando a falar da definição. Então, a gente define o espectro do autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, um transtorno do desenvolvimento do cérebro nas suas primeiras fases, nas suas primeiras etapas, não é, de desenvolvimento. Então, um transtorno do neurodesenvolvimento de origem neurobiológica e que se caracteriza por dificuldades de socialização, de comunicação, por um perfil de interesses limitados, restritos e também por uma dificuldade, uma falta de flexibilidade que leva a comportamentos repetitivos. Então essa seria a definição mais atual da Academia Americana de Psiquiatria. Quando a gente fala dessa definição, já fica claro que aparece a palavra espectro. O que significa espectro? Espectro significa que existe uma ampla variabilidade, ou seja, uma pessoa que tem esses traços de dificuldade de socialização, de comunicação, interesses restritos e comportamentos repetitivos, essa pessoa pode ser das mais diferentes formas. Então, eu tenho perfis de inteligência muito distintos, eu tenho autistas com retardo mental severo, autistas com paralisia cerebral, ou seja, com distúrbios de movimento, com doenças associadas que levam à epilepsia, autistas que não falam. E eu posso ter pessoas extremamente bem adaptadas, casadas, com filhos, bons profissionais que têm um alto desempenho e realizam grandes contribuições para a sociedade. Então, espectro significa que é extremamente variável. Por isso que sempre a avaliação, para a gente decidir o que fazer com a criança, com o adolescente, com o adulto, essa avaliação tem que ser individual, ela tem que ser demorada, ela tem que ser minuciosa, porque é preciso que se conheça a pessoa enquanto ela é. Apenas o diagnóstico de espectro do autismo, ele te coloca numa determinada gaveta, num determinado grupo, mas na realidade não diz quem você é e o que deve ser feito para te ajudar. Falando agora da prevalência, né? Então, prevalência é a frequência com que uma doença existe na população. A prevalência do autismo, ela chama muita atenção porque ela está aumentando de uma forma muito rápida e inexplicável. Ou seja, a prevalência nos Estados Unidos hoje é que 1 a cada 68 crianças sejam acometidas pelo espectro. Isso é um dado de 2014, 2015. E quer dizer que pode ter até aumentado. Quer dizer, 1 a cada 68 crianças é uma prevalência bem alta. Quer dizer que numa população de 100 crianças eu vou ter quase 2, né, com o espectro. E essa prevalência ela é muito maior do que a prevalência de anos e de décadas anteriores. Não existe uma explicação científica para isso. Ainda que a gente possa dizer que os casos de autismo estão sendo mais diagnosticados porque as pessoas estão prestando mais atenção, porque os critérios diagnósticos estão mais acurados, os médicos, os professores, os psicólogos estão mais conscientes do problema, ainda assim isso não justifica esse aumento tão grande. Então, da gente chegar a 1 para 68. O autismo é mais frequente em meninos, isso também não se sabe por quê, mas ele é 5 vezes mais frequente em meninos e ele atinge todas as raças. Agora eu queria tentar caracterizar um pouco quais são os sintomas típicos, clássicos que uma criança com autismo pode ter ou não, mas que são coisas comuns que fazem com que a gente suspeite, será que essa criança, essa pessoa possa ter o autismo? Então vamos iniciar com a questão do contato visual. Então geralmente as pessoas do espectro, elas não têm um contato visual. Então se elas conversam com você, elas não olham nos olhos, elas olham em outras partes. Alguns dizem que isso se deve ao fato de que o contato visual é muito intenso e perturbador e que ele tira a concentração daquilo que a pessoa realmente quer falar.
De bebê, é possível que a mãe observe que é uma criança que não se aninha direito no colo dela. Uma criança que prefere ficar no berço a ficar no colo. Uma criança que não procura o aconchego da mãe quando está com sono ou quando se machuca, quando está insegura, não procura aquele contato, se sentir assegurada pela presença da mãe ou do cuidador. É uma criança que não gosta muito de toque, não é? Agora, eu conheço aqui no consultório, né, com todos esses anos, muitas crianças que adoram, elas têm espectro do autismo, elas adoram toque, elas são pegadas no colo e adoram se aninhar e tudo mais. Então, repetindo que é uma coisa muito individual e que a pessoa pode ter ou não. Uma outra coisa são os movimentos estereotipados. Então, os movimentos estereotipados, às vezes com a mão, às vezes com a cabeça, às vezes com o tronco, às vezes com alguma coisa, às vezes com algum objeto. Acredita-se que esses movimentos possam ser uma forma de tentar se autoestimular ou de tentar se acalmar. Não se sabe muito bem por que essas crianças fazem isso, mas muitas crianças do espectro fazem, ou mesmo adultos. Outra coisa são os interesses restritos. Então, interesses restritos, eles são uma fascinação por alguma coisa, geralmente uma coisa sem muita utilidade prática, uma coisa meio estranha. Esses interesses restritos, eles podem variar desde o fascínio que uma criança pode ter por uma gota d'água que fica caindo a goteira e ela observando aquela gota d'água, pode ser um fascínio por objetos que transmitem luz, por exemplo, um CD que fica refletindo contra a luz, as várias cores. Pode ser um fascínio por algum tipo de som, pode ser um fascínio por um determinado objeto, por ficar girando um copo, ficar girando algum outro objeto giratório, que são assim interesses restritos bem simples e bem estereotipados, mas eles podem ser também interesses restritos geniais. Então existe um aspecto aqui do autismo que fica próximo da genialidade. A gente vai falar isso em outro vídeo. Mas o que eu quero dizer já anunciando é que as pessoas do espectro elas podem ficar imersas por muitas horas em uma determinada atividade que para as outras não é interessante. Essa imersão, como eu falei, pode ser uma coisa muito estereotipada, muito simples, como ficar girando um objeto, mas pode ser também um fascínio por um assunto extremamente diferenciado. Por exemplo, eu tenho um paciente aqui que ele entende de um tipo de baleia megalodonte. Ele é especialista em megalodonte. E ao conversar com ele sobre o megalodonte, eu acabei conversando sobre evolução, sobre darwinismo, sobre outros animais já extintos, sobre as características anatômicas das baleias atuais e assim por diante. Então, esses interesses restritos, eles levam a uma dedicação muito intensa a um determinado assunto e eles podem gerar uma coisa muito interessante. Como eu disse, por exemplo, no caso desse menino, o leque que a gente pensa hoje em fazer não é tirar a criança daquilo que a fascina, mas é tentar usar aquele interesse como uma ponte para a socialização e ir ampliando aquilo e transformando numa coisa que possa ser admirada e valorizada pelas outras pessoas e que permita a integração, a inclusão social e uma sensação de que a vida faz sentido, de que ele está fazendo uma coisa que é legal. Então isso é importante. Voltando a falar dos sintomas, eu falei dos interesses restritos, dos movimentos estereotipados, da falta de contato visual, do toque. Eles podem ter também algumas alterações de sensibilidade. Então eles podem ser muito sensíveis a alguns estímulos comuns, por exemplo, muita sensibilidade à luz, muita sensibilidade a barulho, às vezes um barulho comum dentro de um restaurante, de uma lanchonete, pode ser extremamente perturbador, ou dentro de um ônibus. Às vezes a luz numa sala de aula precisa controlar se tem aquelas luzes LED que podem ter uma certa oscilação, aquilo pode ser muito perturbador. Tem pessoas do espectro que até usam óculos escuro ou tampão para se proteger, e tem crianças que acabam tendo uma crise de agitação, de nervosismo, elas ficam extremamente agressivas, às vezes autoagressivas, e os pais não entendem por quê, principalmente se elas não conseguem falar, e aquilo pode ser por causa de um estímulo que pra gente está sendo normal e pra criança não. Eles podem ter algumas intolerâncias a determinadas texturas de alimento, a determinadas texturas de alguns objetos, então não gosta daquilo.
e ao mesmo tempo podem ter também fissuras sensoriais, quer dizer, algumas coisas que ele tem muita vontade de tocar, de mexer, de sentir, não é? Isso também pode estar acontecendo, essas alterações sensoriais. Uma outra característica é a intolerância a mudanças. Então eles são muito presos a rotinas, presos a previsibilidade. Então eles se tornam repetitivos, ou seja, a criança pode ser fixa, se ela vai com um ônibus para a escola, ela tem que sentar sempre no mesmo lugar. Se um dia teve um acidente e o caminho daquela rua ali foi interditado, a criança não aceita que se faça um desvio e que tome-se um outro caminho. Ou se algum objeto é colocado na sala de aula, está mudando ou mudando simplesmente um objeto de lugar, isso pode causar um desconforto muito grande e pode causar até agitação. Eles podem ter uma fixação em alguma roupa, ele pode não suportar que renovou a casa e que pintou a casa ou que simplesmente limpou, ele pode ter uma fixação que ele tem que usar sempre o mesmo sapato, enfim. Então isso pode gerar problema e bastante estresse para a própria criança, para a pessoa do espectro e também para a família. Uma outra característica são os transtornos de linguagem. Então geralmente as crianças têm muito problema de linguagem. 30% das crianças com autismo de até 5 anos não falam. Então, o atraso da linguagem é um dos sintomas mais típicos e que mais chamam a atenção e que fazem com que a gente possa suspeitar do espectro. Às vezes os pais não têm muita experiência com criança e as outras coisas eles nem perceberam que aquela criança era um pouco diferente, mas no atraso da linguagem eles acabam ficando bastante incomodados e levam a criança pela primeira vez para o neurologista ou para o psiquiatra. Então, o atraso de linguagem, o atraso no desenvolvimento da linguagem e a proporção muito grande, ou seja, 30% de autistas de até 5 anos que são não verbais. Agora, mesmo aqueles que falam, eles têm algumas características peculiares. Por exemplo, a criança ou a pessoa pode ter ecolalia, que é repetir aquilo que ele acabou de ouvir. Então eu digo, você quer um copo d'água? Ele responde, você quer um copo d'água, né? Ao invés de ele me responder sim ou não, ou seja, ele usa a palavra, ele consegue repetir, mas na realidade ele não está realizando a comunicação, porque ele usa a ecolalia, ou seja, a repetição daquilo que ele ouviu. Às vezes a criança se comunica, mas ele gosta de ficar repetindo frases que ele ouviu no desenho animado, ou que ele ouviu que o pai falou, e ele fica repetindo aquilo ali. Então isso também seria uma forma mais leve de ecolalia. Outra coisa pode ser uma dificuldade muito grande em referir-se a si mesmo em primeira pessoa. Por exemplo, dizer, eu estou aqui, eu quero fazer isso, eu fui para lá. Ao invés de dizer isso, eu digo, a Elizabeth está sentada, a Elizabeth quer um copo d'água, a Elizabeth chegou. Né? Então eu me refiro a mim mesma pelo meu nome, ou eu digo ela quer, ela foi, e assim por diante. Essa é uma outra coisa que pode aparecer. Além disso, eles têm na expressão geralmente uma prosódia diferente. Prosódia é a melodia, é a entonação com que eu pronuncio. E essa melodia é extremamente importante porque ela mostra o conteúdo emocional daquilo que eu estou dizendo, o colorido emocional do que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo uma coisa de uma forma brava, se eu estou irritada, se eu estou dizendo de uma forma carinhosa, se eu estou dizendo de uma forma indiferente. Então, a entonação das pessoas com autismo, ela pode ser uma coisa, às vezes, que parece meio mecânico, às vezes parece que é meio computador, às vezes parece que é meio cantado, mas existe uma coisa ali que fica difícil. E isso dificulta, então, que eles possam transmitir as suas emoções. Isso também causa problema de comunicação. Em relação à comunicação, também eles têm um grande problema em compreender as mensagens verbais. Então, compreender as mensagens verbais no sentido de compreender linguagem figurada, metáfora, porque eles fazem associações semânticas muito, não só inflexíveis, como sempre no sentido literal. Então, se eu digo, eu estou pisando em ovos, ele vai olhar para o chão, não, você não está pisando em ovos. Ou eu tô verde de raiva, não, você não tá verde de raiva. Ou você é a rosa do meu jardim, rosa do seu jardim? Como assim, né? Ou eu te disse isso 10.000 vezes, não, você não me disse 10.000 vezes, você só me disse 3 vezes, né? Então, compreender
a linguagem figurada. A gente usa muita metáfora, muito uma linguagem poética, muitas vezes a gente exagera as coisas, como eu disse 300 mil vezes, não é? Eu tô louca, eu tô morrendo de fome, não, você não tá morrendo. Então essa linguagem figurada que a gente de fato usa o tempo todo, fica difícil para eles entenderem. Outra coisa é que eles não entendem muito bem a entonação da voz. Então, se eu falo uma coisa de um jeito mais bravo ou de um jeito mais carinhoso, pode ser que seja muito difícil para a pessoa do espectro perceber essas diferenças sutis na minha entonação. Se eu estou sendo irônica, né, eu digo, não, você ficou linda com essa blusa roxa e o sapato amarelo. Né? Eu posso estar sendo irônica e ele vai dizer, ah, sim, não, ela disse que eu estava linda mesmo. Né? Então a compreensão da ironia que se dá também, que se dá não só pelo conteúdo do que eu digo, mas por essa incongruência entre o conteúdo da fala e a entonação que eu uso. Então é essa diferença que dá a ironia, que dá muitas vezes a piada, e eles vão ter dificuldade na compreensão disso. Né? Uma outra coisa que a gente sabe é que existe uma dificuldade num aspecto que se chama atenção compartilhada. A atenção compartilhada, ela é a capacidade que eu tenho de dividir a minha atenção com você. Tanto eu quanto você vamos prestar atenção no mesmo objeto. Por exemplo, se eu acho uma coisa interessante e eu mostro para uma criança com autismo, não é? Eu sou a mãe, eu mostro ou eu aponto para aquilo. Se eu aponto, na maioria das vezes ela não vai olhar. Né? Então ela pode não se interessar, quer dizer, eu estou te convidando para prestar atenção no que eu quero. Então a criança não desvia o foco de atenção dela para aquilo que o outro está querendo mostrar, está querendo compartilhar. Ou se você oferece uma coisa, às vezes eu faço isso aqui, então eu ofereço dinossauro ou alguma coisa. Ou a criança não dá a menor importância, ou ela pega para ela e vai ficar só com ela. Mas ela não vai iniciar uma interação, uma brincadeira daquilo lá comigo, ou seja, ela também não vai ter essa iniciativa de compartilhar o objeto de atenção comigo. Então esse é um prejuízo de atenção compartilhada. Um outro prejuízo que é bem importante que se entenda é o déficit de fantasia e imaginação. O que é a fantasia? A fantasia é uma coisa, é o máximo. A fantasia é você conseguir pegar um apagador e transformar num carrinho. Na sua mente aquilo é um carrinho. É você conseguir pegar uma vassoura, colocar ela deitada e transformar numa guitarra. É você pegar uma banana e transformar num telefone. Ou é a menininha que coloca um salto alto e agora ela é a dona da loja, ou ela é a mamãe, ela é a dona de casa e ela cria todo um universo imaginário, né? Você transforma os objetos na sua mente e você cria papéis sociais, você cria situações. De repente o sofá vira um barco, um jogo de cadeiras afileiradas vira um trem ou um ônibus e assim por diante. Então essa fantasia e imaginação as crianças do espectro muitas vezes não têm, ou elas têm de uma forma prejudicada. Então por isso que quando a gente observa a criança brincando, a gente sempre pergunta para os pais, pede para os pais observar ou observa também no consultório se aquela brincadeira está envolvendo imaginação ou se ele está apenas interessado no objeto de uma forma mecânica e repetitiva pelas peculiaridades físicas, sensoriais daquele objeto, ou se ele está transformando aquele objeto na sua mente. Né? Então esse é um déficit de fantasia e de imaginação. Existe uma teoria que tenta explicar o autismo, que é bem aceita, que é achar que as pessoas do espectro têm um déficit de teoria da mente. A teoria da mente é a teoria que eu tenho sobre o que está acontecendo na sua mente. Ou seja, o que eu imagino que você esteja pensando, sentindo, quais são as suas intenções, é a capacidade que eu tenho de sair da perspectiva de mundo dentro de mim e tentar me colocar no seu papel e ver o mundo sob a sua perspectiva. Por exemplo, se eu estou querendo te vender esse colar, eu vou dizer, olha, eu paguei 3 mil reais nesse colar, ele é um colar que eu comprei na Índia, na realidade ele pertencia a um Maharaj. Eu estou mentindo. Uma das bases da teoria da mente é que a gente mente muito. Por quê? Porque eu me coloco na sua
situação e falo, bem, se eu falar isso, eu vou conseguir vender por um preço muito maior, mas para você eu vou fazer um desconto, eu te faço por R$1.000. Não é? Na realidade, a mentira, ou em várias situações a gente mente, seja mentindo ativamente, seja omitindo críticas, não falando aquilo que eu realmente penso, porque eu estou o tempo todo intuitivamente usando a teoria da mente e imaginando como o outro vai pensar, como o outro vai reagir e o que está se passando na mente dele, quais são as suas intenções, etc. Uma criança do espectro, ela pode, por isso, não se interessar muito por historinhas. Então, por exemplo, filmes, gibi, desenho animado, ou literatura, contos de fadas, né? Ou às vezes ele se interessa, mas é de uma forma diferente. Então, por exemplo, ele se interessou pelo lobo mau e ele fica imitando o lobo mau na história do Chapeuzinho e fica com aquela, às vezes até ecolalia, imitando e repetindo aquilo que a personagem fala, e ele sabe dizer todo o texto do filme, por exemplo. Mas se você perguntar, mas por que o lobo mau se vestiu de vovó quando a Chapeuzinho chegou? Por que ele teve essa astúcia? O que ele queria com isso? Então, para eu entender isso, eu preciso da teoria da mente, não é? Por que a princesa e o sapo, quando a bola caiu no lago e estava aquele sapo horrível e ela queria ter a bola de volta, por que ela disse para o sapo que ela iria beijá-lo? Né? A gente entende essas intenções das personagens, a gente às vezes chora no filme, sofre com o filme, a gente entende se alguém está mentindo para alguém, quem é bom, quem é mal. E por isso a gente vibra com essas coisas, a gente gosta de ativar os nossos circuitos emocionais através desse mundo de ficção. E muitas vezes as pessoas do espectro não têm prazer nisso, porque justamente eles não conseguem entender o que está se passando. Né? Eu acho que com isso eu falei assim algumas características fundamentais do espectro, só que eu vou repetir assim, que não adianta eu ter falado isso e a pessoa tomar aquilo como uma lista fixa. Muitos pacientes não vão mostrar as coisas dessa forma classicamente esperada. Podem ser pessoas que até têm teoria da mente, porque eles podem ser muito inteligentes e eles conseguem cognitivamente entender mais ou menos o que está se passando, mas aquilo não os fascina muito, não os interessa de um modo geral. Então é muito importante entender que, repetindo, a gente está falando de um espectro onde o perfil de inteligência, o perfil de criatividade, o objeto pelo qual aquela pessoa se interessa, os seus talentos, o seu temperamento, tudo isso vai ser muito variável. Então não é uma coisa tão estreita e tão padronizada. Também é importante saber que existem comorbidades. Então, uma porcentagem muito alta de crianças e de adultos do espectro do autismo tem déficit de atenção e hiperatividade, tem ansiedade, tem depressão, tem transtorno obsessivo compulsivo, tem transtornos de tique, muitos têm transtornos de sono, até mesmo transtornos do intestino, né, obstipação, o intestino muito preso, isso também se deve um pouco aos hábitos alimentares. E quando a gente vai tratar, então é preciso que a entrevista, a avaliação, a conversa com os pais seja muito cuidadosa, os pais precisam observar a criança com muito cuidado, não existem fórmulas que dizem se ele fez isso é porque ele tem isso, se ele fez aquilo é porque ele tem aquilo, não é? A gente precisa observar a criança como um todo e principalmente se esforçar muito em descobrir quais são os seus talentos, quais são as suas potencialidades, qual é a chave que abre aquela porta. Obrigada.